Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Suzane Sampaio. Eu sou Rita Dias. E esse é o Perbras Cash, o podcast do setor de energia. E antes da gente entrar de cabeça no episódio de hoje, a gente precisa fazer um agradecimento especial a quem está promovendo e fazendo parte dessa história. É a MyStock. Se você trabalha em empresas no ramo do petróleo e gás, mineração, indústria ou obra, ou se você precisa de equipamentos de uma forma geral, a MyStock tem a solução para você. São EPIs, ferramentas, tintas, produtos importados e muito mais. Um portfólio enorme para atender tanto pessoas físicas como empresas. O diferencial, eles realmente têm estoque e variedade. Então, se você precisa e é aqui da região Nordeste, você pode encontrar lojas físicas da MyStock na cidade de Catu, na Bahia, em Carmópolis, no estado do Sergipe, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Com certeza vale a pena você fazer uma visita e conversar com o pessoal da MyStock antes de tomar a decisão de comprar o que você precisar para o seu trabalho. Então, vai lá, segue a MyStock nas redes sociais. Eles estão no Instagram por meio do @MyStockPerbras e eles com certeza são seu parceiro de produtos e equipamentos. E para você que é novo por aqui, que ainda não conhece o Perbras Cash, ele nasceu como iniciativa interna da Perbras, como uma forma de valorizar o conhecimento, de trazer instrução. Tivemos uma primeira temporada que não foi aberta ao público externo, ficou restrita ao time da Perbras, e a gente viu que a gente tinha muito para compartilhar, né, Rita? Exato. E a gente decidiu abrir essa segunda temporada, e agora sim, a gente vai entrar no tema que é o futuro do petróleo. É um tema esse que ele é também uma pergunta, né? Qual é o futuro do petróleo? E para falar um pouquinho desse tema, a gente trouxe um convidado super especial. É um convidado que ele traz uma bagagem imensa. Ele que é geólogo de formação pela UFRJ, com especialização em geofísica pela Petrobras, tem MBA em engenharia econômica, constituiu uma carreira de quase 3 décadas na Petrobras, incluindo uma atuação internacional como gerente geral no Iêmen do Sul e na Líbia. Também participou da expansão da empresa na Bolívia, abriu os negócios na Bolívia, foi CEO da Norse Energy, então teve um papel importantíssimo numa atuação num campo bem grande que a gente tem aqui na Bahia, em Manati. E como se achasse pouco, ele ainda, né, é autor de alguns artigos e autor desse livro aqui. É um livro que inspirou esse episódio, é Petróleo na Transição Energética. Então, é um livro que está bem marcado aqui, foi um livro bem estudado, apesar de ser um livro técnico, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um livro que tem uma linguagem super simples. Acessível, né? Acessível, não é a minha área de formação, mas a gente devorou esse livro aqui e o que tem aqui dentro é muito valioso. Então, para começar esse podcast, a gente convida e tem o prazer e o privilégio de contar com o José Almeida. Seja muito bem-vindo ao Perbras Cash. Muito obrigado, Suzane. Antes de mais nada, pelo convite, né? E obrigado à Perbras. Aliás, muito obrigado à Perbras, porque foi uma das primeiras empresas que decidiu pelo patrocínio do livro, quando eu falei com o Eduardo. A minha relação com a Perbras é uma relação de longa data, desde a época que, praticamente, quando eu saí da Petrobras, já fiz algumas consultorias para a Perbras, né? Obrigado a vocês pelo convite, pelo segundo convite, na verdade, né? Porque eu já tive aqui, acho que no final do ano passado, a gente fazendo uma apresentação do palestra, livro, né? Um bate-papo sobre o livro, né? E obrigado pelo convite agora para a gente trazer mais informações aí sobre o livro. Esse assunto, eu diria que é o assunto, já era o assunto há bastante tempo, mas ultimamente ele se tornou um assunto de extrema relevância pelo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Sim. com os atritos entre os produtores de petróleo, que é o Irã, e os países do Golfo, e os Estados Unidos e Israel. Então é um assunto que desperta interesse, na nossa visão, a toda a sociedade, né? E
A história do livro é interessante porque quando a gente decidiu fazer o livro, na verdade eu estava fazendo alguns artigos para a revista Brasil Energia, né? Artigos que começou com 1, 2, depois acabou virando artigos mensais. Eu acabei sendo promovido a colunista da revista com artigos mensais, o que eu agradeço muito, né? E com um próprio incentivo do pessoal da revista, sugerindo que talvez esses artigos pudessem ser transformados em livro, e daí que nasceu a ideia da gente tentar escrever esse pequeno livro, né? É claro, para quem nunca escreveu um livro, é um desafio. Foram aprendizados enormes que aconteceu, né? E outra coincidência interessante é que o livro, quando eu comecei a pensar em escrever, era basicamente em cima dos artigos que eu estava escrevendo mensalmente, né? E quando contatei o editor da editora que acabou aceitando colocar o livro para impressão, né? Ele sugeriu que a gente, enfim, fizesse um livro não só de petróleo, mas um livro também dedicado à transição energética, né? E dessas coincidências da vida, né? Eu disse para ele que eu conhecia pouco de transição energética, e ele até brincou, disse, não, eu vou lhe ajudar e vou lhe dar os 2 primeiros capítulos do livro. E assim foi feito, me deu os 2 capítulos do livro já prontos, e eu só, digamos, ajustei a minha linguagem, né? Eu acho até que ele já tinha esse livro preparado para alguém que não conseguiu ir à frente, mas acabou que casou com a oportunidade. De qualquer sorte, eu me apaixonei pelo tema, né? Por ser um tema extremamente relevante, atual, né? Da realidade, né? E um tema que acaba afetando a todo mundo, né? Perfeito. Que associado ao tema começa a aparecer uma série de perguntas, como a própria Suzana aqui mencionou. Quanto tempo vai durar o petróleo? Vai ter emprego para todo mundo? Quando vai acabar? O que é que a gente vai fazer com a indústria de petróleo quando acabar? Então, a gente não descreve em detalhe tudo, mas a gente traz os assuntos aí de modo que a gente possa, quem trabalha da indústria, possa começar a ter algumas reflexões importantes. Então, Suzana, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa trazer as informações aí que seu público espere, né, e deseje. E alguma coisa que eu disser aqui que não esteja em acordo, a gente corrige. A gente que agradece, é um privilégio. Com um currículo desse tamanho, a responsabilidade é grande da nossa parte de conseguir extrair, nesse pouco tempo que a gente tem, o máximo de informação para o nosso público, para quem está ouvindo a gente. E aí, aproveitando um pouquinho alguns desses questionamentos que eu acho que está na cabeça de todo mundo que está nos ouvindo, né? Logo no comecinho do livro, e a gente vai falar muito desse conteúdo, porque foi o livro que inspirou esse tema dessa temporada, você traz um contraponto bem interessante, né? Que me provocou um incômodo danado. E você fala sobre a descarbonização, né? A gente vem falando muito disso, de meta de carbono zero até 2050, mas qual é o contraponto? À medida que o tempo vai passando, a população vai aumentando. Então, 70 milhões de pessoas vêm ao mundo todos os anos. Consequentemente, a gente tem uma demanda maior por energia. A gente fala de transição energética, de fontes de energia limpa, mas a gente sabe que a gente tem algumas limitações. Por mais que a gente tenha avançado, a gente não consegue avançar tão rápido para conseguir essa transição energética de forma imediata. Então, a minha pergunta é, nós estamos sendo, diante desse cenário, estamos sendo excessivamente otimistas em achar que essa transição vai acontecer rapidamente, ou a gente ainda vai precisar conviver com fontes de energias não renováveis, combustível fóssil, por exemplo, por mais tempo do que a gente gostaria de admitir? Olha, essa pergunta é sua, na verdade, ela exigiria talvez umas 2 horas de bate-papo, né? Ou até Queríamos mais, né? muito ter esse tempo. Ou até mais, né? Mas, no fundo, o que a gente aprendeu aí ao fazer o livro, né?
e o que eu concordo inteiramente, senão jamais teria escrito no livro, né? Que a transição energética, antes de mais nada, a gente precisava definir aqui, para o público que vai ouvir esse pré-Brascast, o que é a transição energética. Porque a gente fala transição energética, transição energética. Então, na cabeça de vocês, por exemplo, o que é transição energética? Então, transição energética nada mais é do que sair da era dos combustíveis fósseis, e aqui é importante a gente citar o que é combustíveis fósseis, né? E combustíveis fósseis, leia-se, é o carvão, que é o maior gerador de eletricidade ainda hoje no mundo, né? O gás natural e o petróleo. Esse é o que a gente considera como combustíveis fósseis. Então, a transição energética, a definição do termo transição energética, é sair dessa área de combustíveis fósseis, ou desse suprimento de combustíveis fósseis, para geração de energia através de outras fontes que não sejam fósseis. E quais são elas? Ultimamente a gente tem a solar, tem a eólica, e aí aqui entra um negócio super interessante, porque a energia nuclear, até pouco tempo atrás, era considerado, digamos, o patinho feio da geração de eletricidade pelos riscos que pode ter, né? E até pela destinação dos rejeitos do urânio que é usado para a geração de energia, né? Mas a Europa, a partir de uns 4, 5 anos atrás, começou a considerar a energia nuclear como energia de fonte renovável, de um modo geral, né? Porque não gera poluição, né? E com isso ela está dentro do pacote considerado de energias renováveis. E juntamente com elas, e a mais antiga, que é a energia hidrelétrica, gerada por fontes hidrelétricas, que são os rios e associados. Então, em resumo, a transição energética é sair desse viés do combustíveis fósseis para o viés de energias renováveis. E o termo renováveis é porque, em tese, elas não se acabam. Você vê, em tese, o sol nunca vai deixar de existir. O vento nunca vai deixar de existir. E associada a elas, que ainda não está muito usada, mas a gente acha também que vai ser parte do futuro, são as possíveis energias geradas com onda do mar, o hidrogênio verde e por aí vai, né? Parte dessa descrição e parte desse conjunto todo a gente acabou citando no livro, e certamente quem tiver a chance de ler o livro vai conseguir ter um conhecimento um pouquinho maior do assunto. Então, voltando ao tema, Suzane, o petróleo, evidentemente que o petróleo é como o petróleo e o gás como combustíveis, e o carvão também como combustíveis fósseis, eles têm um período determinado para a sua existência. Você não tem, até prova em contrário, e até hoje nenhum cientista conseguiu provar que o petróleo é infinito. Nenhum cientista conseguiu provar que o gás e o carvão é infinito. Então são matérias-primas finitas que vai ter um fim, né? E até por causa desse fim, né? A gente vai ter que mudar a matriz de energia gerada no mundo. Então, de um modo geral, acho que esses pontos são extremamente relevantes. A gente acha, os estudiosos acham, e aí não sou eu, as empresas de um modo geral de petróleo que trabalham com isso acham, que o petróleo talvez dure mais 100 anos. Só antecipando um pouquinho do que pode vir mais na frente, mas antecipando, hoje o mundo tem aproximadamente 1,5, 1,6
trilhões de barris de petróleo. O consumo e a produção mundial hoje é em torno de 30, 36 bilhões. Então, se a gente fizer essa divisão aí de 1,5 por 30 e poucos, daria 50, 60 anos. Como a gente acha que vai ter mais algumas descobertas, e até eu acho que talvez seja até, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, né? A gente está estimando que, sei lá, o petróleo talvez dure mais uns 100 anos. Além da questão do consumo, né? À medida que as energias renováveis vão entrando, vai reduzindo o consumo e acredito que vai aumentando o tempo de... Extremamente importante a sua observação. Então, o que a gente acha que o consumo hoje, que está em torno de 36, em média de 100 milhões de barris por dia, que é petróleo pra caramba, né? A gente já tem a partir de 2024, estabilizou, e a partir de 2025, o consumo já está um pouco menor do que a produção, com a tendência de que essa tendência de redução do consumo, ela começou a acontecer pelo aumento das fontes de energia renovável, e basicamente também tem um outro item muito importante, que é a conscientização da população de um modo geral. Então eu espero que isso aí a gente tenha respondido em parte aí. Respondeu bem. A sua pergunta, e ao longo do Petrobras Cast aí a gente vai, digamos, trazendo mais... Olha só. A gente combinou, a gente ensaiou, mas a Petrobras está no sangue dele, não tem jeito. Muito bom. Não, corta até o final desse episódio, a gente consegue colocar a Petrobras. O sangue azul da Petrobras vai para ver. Vamos contribuir hoje com um pouquinho de sangue azul aqui com o Almeida. Alguns pontos importantes da sua fala, Almeida, que eu considerei, Suzy, até para a gente fazer um highlight aí dessa primeira pergunta, é a influência que a inovação tecnológica tem nesse processo, a conscientização que você trouxe, né? As gerações vão mudar, as necessidades vão mudar, a forma como as pessoas vão consumir também vão mudar. Então, tudo que a gente vai falar aqui é muito baseado em projeção, né? Do que tem se esperado com base no que a gente conhece. E o mundo é dinâmico. As coisas podem mudar de um dia para o outro e tudo acaba influenciando muito, né? O contexto que a gente está. Rita, e um ponto importante que você está trazendo aí dessa questão das projeções, que não necessariamente é o que vai acontecer de fato, é que isso é uma projeção, né? A gente tem cenários variados e que a gente não consegue prever. Por exemplo, aconteceu em 2022, começou ali o conflito, a guerra entre Rússia e a Ucrânia. Né? E nesse período, a União Europeia era extremamente dependente do gás natural da Rússia, que hoje é detentor das maiores reservas, não é o maior produtor, né, mas é o detentor das maiores reservas mundiais de gás. E no primeiro momento, a União Europeia, ela acabou consumindo muito mais o carvão para suprir essa carência do gás que vinha da União Europeia, e a gente via um movimento posterior que a gente não imaginava que acontecesse. A transição energética da União Europeia, ela foi acelerada. Então, existia, claro, uma intenção de passar por essa etapa, por esse processo de transição energética, mas com esse conflito, isso se acelerou. Agora a gente está vivendo um momento talvez um pouco parecido, mas que impacta não só para a União Europeia, mas para o mundo de uma forma geral, que é a guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã, que está elevando muito o preço do barril do petróleo. A gente está vendo aí, a gente está gravando agora em abril de 2026, o número subindo, né, ultrapassando a linha de $100 o barril de petróleo. E a gente não sabe ainda, talvez isso acelere um pouco mais essa curva de transição, que a gente a gente está falando de 100 anos, né, Almeida? Mas são números que a gente tem embasados no que a gente tem hoje, né? Essas situações que a gente não é capaz de prever, podem mudar um pouquinho o jogo. Sim. Tanto atrasar, porque a gente tem que levar em consideração fatores geológicos, fatores econômicos, porque a gente vai ter uma transição energética diferente de um país para o outro. Um país mais desenvolvido, exato, a gente vai ter uma transição provavelmente mais rápida, países subdesenvolvidos uma transição um pouco mais lenta. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, né?
Mas Eu vou só um aproveitar esse ponto porque a gente está falando de uma revolução que é constante, né? A gente está falando de uma mudança que a gente consegue prever, não consegue controlar 100%. E aí eu já vou trazer então a próxima pergunta, Almeida. Em menos de 2 décadas, os Estados Unidos eles se tornaram uma grande potência quando a gente fala ali na produção de petróleo e gás relacionado ao fraturamento hidráulico e à perfuração. E essa revolução, na sua visão, no que você tem de conhecimento, ela foi mais tecnológica, ela foi mais estratégica? Suzy comentou agora um pouco sobre a diferença entre os países que são mais desenvolvidos, que são subdesenvolvidos. Por que eu estou trazendo isso? Porque tecnologia a gente tem acesso, muitos países têm acesso, só que cada um nos seus níveis ali, né, de estrutura mesmo. Então, eu queria entender de você, o que os Estados Unidos fizeram, seguem fazendo, abandonaram porque viram que a estratégia não funcionou, e que outros países, como o próprio Brasil, a Argentina, o Chile, ainda não conseguiram fazer. Excelente pergunta, Rita. E antes da gente entrar na resposta, né? Eu queria só deixar para o público que vai assistir aí o Perbras. Eu disse? Muito bom. Um conceito bastante interessante, porque quando a gente, na indústria de petróleo e gás, né, fala em produzir petróleo, tem alguns elementos que vêm na cabeça, né, de todo estudioso, de todo trabalhador da área de petróleo, né, que são os chamados reservatórios. E o que é reservatório? Reservatório é onde o óleo fica armazenado, ou gás, vamos falar só de óleo, porque é óleo e gás, mas onde o petróleo fica armazenado para ser produzido a posteriori, né? Sim. Então o mundo dividiu esses reservatórios em 2 tipos. Os chamados reservatórios convencionais e os reservatórios não convencionais. E qual é a diferença entre um e outro? A diferença entre um e outro é, basicamente, a gente chama no termo técnico, a permeabilidade desses reservatórios, que é a facilidade que tem do petróleo sair, né, do reservatório. Então, essas facilidades têm uma medição que é chamada em milidas, né, mas não vamos entrar nesse detalhe técnico, né, mas só para dizer que você tem o reservatório convencional e o reservatório não convencional. Até pouco tempo atrás, até os anos aí de 1980, 1980 por aí, basicamente todo o petróleo e gás do mundo era dos reservatórios convencionais. Você furava o poço, o óleo saía com uma certa facilidade, você produzia e armazenava, coletava, armazenava e etc e tal, né? Com a redução do óleo desses reservatórios convencionais, com a redução das reservas desse óleo dos reservatórios não convencionais, alguns países, e aí o carro-chefe foi os Estados Unidos, né, começou a estudar a possibilidade de produzir, principalmente gás, né, num primeiro momento, dos chamados reservatórios não convencionais, que é o famoso gás dos shale gas. O shale, na tradução para português, é folhelhos, né, uma rocha chamada folhelho, né, que normalmente são rochas geradoras de hidrocarbonetos, né, de um modo geral. E aí começou a estudar a possibilidade de você produzir, num primeiro momento, gás desses folhelhos. É o gás de xisto? É o gás do xisto, é o shale gas, né? Perfeito. E aí, com o tempo, começou a ser identificado que essa produção era factível, era possível. E não foi por vaidade, não foi por pura necessidade. Sim. Porque os Estados Unidos foi sempre o maior produtor e o maior consumidor de óleo desde o início da descoberta do óleo lá em 1859, né? Quando o óleo foi descoberto pela primeira vez na Pensilvânia, né? E de lá para cá, os Estados Unidos sempre teve a dominância tecnológica, a dominância de produção, a dominância de consumo, enfim, é o líder do mundo
e continua até hoje o líder do mundo de petróleo. Quando começou esse declínio dos reservatórios convencionais, eles começaram a estudar, e estudar com muita intensidade, né, a possibilidade de produção desses reservatórios não convencionais, que é o shale gas, né? E começou a furar poços, né? E o que aconteceu? Furava o poço, como o óleo sai devagarzinho, vamos dizer o termo devagarzinho para facilitar, né? Sai devagarzinho por causa da tal da permeabilidade, né? O poço começava a produzir lá em cima e caía e baixava a produção imediatamente. Aí o que fazer para melhorar isso aí? Daí apareceu o fraturamento, chamado fraturamento hidráulico. Associado ao fraturamento hidráulico, que aí você pega e fratura essa rocha em vários pedaços, né? E aí você começa a facilitar a liberação do hidrocarboneto. É como se o gás ele ficasse dentro da rocha. Ele fica preso. Na hora que você quebra a rocha, ele sai com mais facilidade. Perfeito. Então isso começou a sair. Aí começou a aparecer, tem até no livro aí uma sequência de datas onde isso é mencionado, né? Começou a sentir que havia, em vez do poço começar a produzir e cair no dia seguinte, caía daí a um mês. Caía daí a 2 meses. Uns e outros demoravam um pouquinho mais. Com esse avanço da tecnologia e do estudo, né, o pessoal identificou, olha, e se eu fraturar dentro da camada que está produzindo óleo? São os chamados, que aí é o avanço último que aconteceu, são os chamados poços horizontais fraturados, que é um poço que você fura aqui, faz ele vertical, começou com 200 metros, 300 metros, 400, já tem poço hoje com 3 quilômetros de poço horizontal, né? E fraturado. Aí você imagina a quantidade de gás e de óleo também, onde tem óleo, né? Que pode sair desses reservatórios. Aí fica uma grande discussão que a gente não colocou nos artigos de forma clara e não colocou também no livro, né? Que a grande discussão dos ambientalistas mas você está injetando sujeira dentro desses reservatórios e essa sujeira certamente pode ir para os reservatórios de água. É verdade? Parte sim, parte não, né? É um risco, né? É um risco. E os Estados Unidos abraçou esse risco. Ou abraçava esse risco ou deixava de ter o combustível que eles precisavam para manter a pujança do país que era. Só para quem está nos ouvindo entender, né? Para tirar o gás nesse fraturamento hidráulico, precisa injetar água, areia ou água produzida? Basicamente água com alguns produtos químicos, né? Sim. E que o pessoal tem todo um cuidado para evitar que essa água, enfim, acabe indo para outros reservatórios. Perfeito. Esses cuidados são eternos? Eles são, digamos, garantia absoluta? Não. A gente tem que deixar isso claro que não são. Mas onde é produzido o gás, certamente a gente não tem, pelo menos a literatura não tem, nenhum registro de maiores danos para o meio ambiente nem para as populações que ali vivem. Entendo. Pode vir um pouquinho mais na frente, quando acabar a exploração, certamente é possível. A gente pode considerar, então, que no Aí, só complementando, Sim. Isso começou basicamente com toda essa grandeza e essa exuberância de detalhe nos Estados Unidos, porque era os Estados Unidos que estavam precisando de retomar a liderança mundial, principalmente na produção de gás, né? Porque os Estados Unidos é o maior consumidor de gás do mundo, né? E aos poucos começou a se espalhar pelo mundo, né? Hoje você tem já a China, o Canadá e aqui nosso vizinho, a Argentina, que está se tornando vai se tornar um exportador de gás lá com o gás que vem lá da chamada vaca morta, né? Sim. Lá na Patagônia, né? E a gente pode considerar, então, professor, que nesse caso a gente está falando sobre estratégia e também sobre tecnologia, porque você pontuou uma questão relacionada ao risco, né? Os Estados Unidos, todo mundo sabe a grande potência que é e a predisposição ali ao risco para um avanço natural, um crescimento e desenvolvimento como potência mesmo, né? Então, é uma mistura dos dois lados, da estratégia com a tecnologia que eles têm acesso e com
correr realmente esse risco, porque a gente está falando de um risco de SMS, inclusive, né? Eu diria que, em primeiro lugar, vem a estratégia. Na minha visão. Sim. Vem a estratégia que os Estados Unidos jamais pensou em ficar dependente, principalmente do petróleo e do gás que pudesse vir de regiões como o que está acontecendo agora, né? Que é onde é a maior produtora de óleo e gás do mundo, né? Você imagina se a sociedade americana dependesse 100% do gás e o Irã e a Venezuela resolvessem fechar o... Então, acho que na cabeça dos americanos, aí não é só dos trumpistas, né? Mas dos americanos de um modo geral, eu acho que isso aí, a estratégia foi a determinante para o movimento de procurar tirar o gás dos shale gas de qualquer maneira. E aí teve o outro lado que ajudou. Os Estados Unidos é abundantemente rico em, a gente chama de bacia, né? Bacias com esse tipo de produto do shale gas, ou com reservatórios não convencionais, né? Espalhado em todo o continente, né? E aí juntou, como se diz aí, a fome com a vontade de comer. A abundância do produto com a necessidade de assegurar a vanguarda do consumo de energia, né? E aí, para isso acontecer e ser... Porque os Estados Unidos tem outro lado extremamente positivo, que a gente... Não estou defendendo ninguém aqui, mas tem outro lado que a gente não pode deixar de reconhecer. É um país que tem uma certa liberdade econômica, né? E toda essa indústria ainda é feita com meios quase 100%, e se eu estiver errado aqui, o número não é muito diferente, quase 100% privado. E todo privado ou tem subsídio ou vende pelo preço que for produzido. Como o petróleo é uma commodity e o gás também é uma commodity, né? Isso aí ajudou demais o gás nos Estados Unidos ir lá para baixo o preço e, enfim, deixou todo o americano contente. Sim. Né? Daí o deles, né, presidente Trump, dizer drill baby, ou seja, vamos furar. Tá certo ou errado? Essa aí é uma discussão grande, mas é claro que o mundo, como a gente está discutindo aqui, tem que caminhar para a transição energética. Não há como mesmo porque esse gás deles, do cheio, vai acabar um dia. Sim. Não é eterno. Aliás, só para complementar, pode complementar. O mundo tem hoje reservas de gás convencionais, aqueles que você fura o poço positivo, né, de 200 trilhões de metros cúbicos. E dos não convencionais, que é lá dos Estados Unidos, da China, Canadá, agora na Argentina, alguns países que estão começando agora, né, tem outros 200 trilhões de metros cúbicos. Então, os dois juntos daria em torno de 400 trilhões. O mundo consome hoje, quer dizer, produz e consome em torno de 4 trilhões por ano. Então, a gente teria tranquilamente, se nenhum gás novo for descoberto, 100 anos de produção de gás, mantendo a produção atual. E no seu livro você traz a ideia, inclusive, de que o gás é o combustível fóssil do futuro, né? Porque é um combustível mais limpo. Com certeza. Mas aqui tem um outro contraponto, né? Ele é mais difícil de ser armazenado, tem que liquefazer. Com certeza. E me chamou a atenção também. Eu queria até entender que Rita falou da questão tecnológica, né? Os Estados Unidos viram suas reservas diminuindo a capacidade e foram lá buscar uma outra forma não convencional de extrair o gás, aí o gás de xisto, né? O tight oil e o shale gas. E aumentaram a produção absurdamente, a ponto de não serem os detentores das maiores reservas, mas são os maiores produtores mundiais. Além de serem hoje um dos grandes exportadores de gás. Então imagina, agora aqui no Brasil, no seu livro,
você traz um contexto nacional em que a gente produz gás no offshore, por exemplo, e a gente, por uma limitação também tecnológica, a gente acaba reinjetando o gás nos poços. Como é que isso funciona? E essa pergunta nem estava no script, não mas eu estava conversando com Rita ontem, a gente se preparando, e isso chamou muita atenção. Eu falei, cara, a gente tem um potencial de produção, a gente vê outros países investindo para maximizar a produção do gás, e a gente, por uma limitação, entendo eu, leiga, né? Por uma limitação tecnológica, a gente não aproveita. Claro que isso aumenta a produção também, de óleo, enfim, tem outras questões. O gás é usado para aumentar a pressão, para extrair mais gás, mas tem também a questão de reinjeção por não conseguir destinar. É isso mesmo que acontece? Como é que funciona? Aí a resposta eu diria, você vai ter que esperar um pouquinho. Não, brincadeira. Você vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente está fazendo um artigo agora para sair no mês de maio. Eu já estou querendo spoiler. Né? Para sair no mês de maio, eu espero que seja aprovado pela Brasil Energia, né? E esse artigo fala exatamente isso aí, né? E vai já adiantando aí Vai deixar o suspense ou... Não, adiantando aí um pouco, que eu já tá até no livro aí algumas questões. O Brasil hoje produz uma quantidade de gás, só em números macros, né? A produção de dezembro de 2025 estava em torno de 194 milhões de metros cúbicos por dia. O consumo da média de 2024 estava em torno de acima de 65 milhões de metros cúbicos por dia. Ou seja, você produz 190 e consome 60. Então você tem 130 milhões de metros cúbicos por dia que poderia ser aproveitado. Né? Por que não é? Primeiro, a maior produtor de gás do Brasil vem dos campos do pré-sal, da Bacia de Santos e Campos, né? Basicamente da Bacia de Santos, né? Desses 190 milhões de produção dia de metros cúbicos dia de gás, 150 mais ou menos vem dessas bacias de Campos e Santos. Né? Desses aí, basicamente 10% é usado no consumo. Por quê? Porque até pouco tempo atrás não tinha ainda sistemas que escoasse esse gás da plataforma onde é produzido para a terra, né? Porque o gás, diferentemente do petróleo, quando você tem um equipamento de produção no mar que é chamado FPSO, né? Sim. Ele produz o petróleo e produz o gás. Separa os dois, né? O óleo, facilmente ele joga no navio, o navio vai embora. O gás, se não tiver como jogar para a terra, porque para jogar num outro navio, ele tinha que fazer um sistema de tratamento de liquefação do gás. E é muito complexo ainda, muito complicado. Você teria que ter um outro navio de junto para receber esse gás, liquefazer, para depois transportar, né? Ou então jogar num duto, né, num gasoduto, que aí a Petrobras acabou de inaugurar o chamado hoje Rota 3, acho que é Rota 3, que tem 350 quilômetros, né, para escoar o gás dessas plataformas para a terra, né? Então existe uma energia sendo dedicada para aproveitar esse gás. Poderia estar mais rápido? Poderia, mas o mundo do petróleo, às vezes, ele demora um pouco para responder. Não demora, mas as decisões são mais demoradas. Enfim, o Brasil ainda tem uma complexidade um pouco grande, que são as licenças, às vezes demoram um pouquinho mais, né? São necessárias? Claro que são. Poderia ser mais rápido, na minha cabeça acho que poderia, mas tudo bem. Almeida, você trouxe aí a questão do pré-sal. Só voltando aí ao gás, só para concluir e para trazer para informação aí para o público aí de vocês, né? Na Bacia do Solimões, é aquela que fica lá no Amazonas, em direção ao Acre, né? Sim. Ao Acre não, desculpe, subindo o rio ali, ao Peru, né? Peru. Colômbia, por ali. Na Bacia de Solimões, que é uma das maiores bacias sedimentares do Brasil, né? Essa Bacia de Solimões produz hoje em torno de 14 bilhões de metros cúbicos de gás. E já vem produzido há muito tempo.
A Petrobras fez um gasoduto dessa área para Manaus, para levar o gás, para abastecer basicamente a geração de energia elétrica em Manaus, quando a rede ainda não chegava lá, né? Mas apenas 5 milhões é usado por dia. Aí dos 14, basicamente eles reinjetam 8. Imagina. Porque não tem para onde vender, não tem para onde escoar, né? E lá é mais complexo, porque tem já planejamento de gasoduto descendo lá para o Centro-Oeste e tal, né? Mas são gasodutos com custo muito elevado e, na minha visão, tem que ser bancado pelo governo. E se quiser mudar se não for um procedimento técnico bem feito, pode até comprometer no futuro a produção do petróleo, com certeza. Né? Porque lá produz óleo e gás, né? Gás associado, que a gente chama, né? Sim. Mas à medida que você volta todo dia 8 milhões, dificulta a na hora de gás vai aumentando, de repente você só tem gás, né? A gente está falando do futuro do petróleo, do futuro de milhares de pessoas, de milhares de empresários, pessoas que se formaram nessa área, que se especializaram, fizeram um curso técnico, investidores que aplicaram seus recursos, e apostam nesse mercado. O que é que a gente fala para esse pessoal no que diz respeito às perspectivas de curto, médio e longo prazo para o petróleo? Acho que a gente fecha, né, Rita, com essa pergunta. Eu acho que foi a pergunta que a gente estava mais ansiosa para ouvir a resposta, porque isso inclusive fala da gente, fala da Perbras, fala do mercado onde a gente está inserido e de tanta gente que está ouvindo o Perbras Cash agora. E um ponto super relevante quando a gente estava estruturando a gente falou, vamos fazer a segunda temporada. E aí veio a ideia de usar o seu material como um grande balizador ali, né? Para os temas que a gente queria trazer, professor. Um ponto que a gente comentou no início foi a transição. Ela não é a transição do recurso não renovável para o renovável. Não é só isso. Não é sair do carvão, sair do petróleo e cada vez mais você ter ali o aumento da produção via eólica. A gente está falando de uma transição da forma como se faz liderança nesse mercado, como se desenvolve pessoas, que é esse ponto que Suzane trouxe. É uma forma como você vai transitar de como é feita a segurança operacional hoje em dia, para como ela vai ser feita nesse processo, né, da transição energética em si. Então, não é uma transição pontual de um item só, é uma transição de toda uma rede, de todo um cuidado. Então, acho que é super relevante pontuar isso, porque não é uma transição por si só, saio desse ponto e vou para cá. Tem diversos itens que vão precisar transitar e melhorar nesse sentido. Bom, tentando não sintetizar, mas tentando ampliar aí a tua pergunta, que é muito importante, né? De um modo geral, a gente disse que o petróleo a gente acha que vai ainda sobreviver por 100 anos, né? E o gás, um pouco mais. Eu acho que um pouco mais, e o gás vai aos poucos tomar o lugar do petróleo, né? Já foi o patinho feio, né? Já foi o patinho feio. E o patinho feio, mas não tá sei virando... se você sabe a expressão por que o patinho feio, porque antigamente quando você achava um poço de petróleo com gás, era uma complicação do diabo, né? Para conseguir extrair o óleo. Produzir o óleo. Uhum. Porque você tinha que separar o gás, e aí o que é que eu vou fazer com o gás, né? Por isso que era queimava, né? Feio. Queimava, e aí depois de um certo tempo não podia mais queimar quando chegou a ANP, né? Isso. Enfim, não é fácil, não é digamos, não era uma operação simples, né? Era desprezado ali. Era desprezado, ou separava e reinjetava. Para injetar precisava talvez de um outro poço, enfim, tinha um certo grau de complexidade, né? Mas eu não sei se a sua pergunta é só restrita ao Brasil, ou a pergunta é mundial, mas vamos se concentrar no Brasil. Dois panoramas, se quiser trazer os dois panoramas, a gente aceita. Não, porque mas é importante a gente saber o cenário brasileiro, sim, né? Há situações bastante, digamos, complexas, e o que a gente acha, por exemplo, eu particularmente acho que o Brasil vai ser o carro-chefe da indústria de petróleo no mundo, né? Não vai ser a liderança absoluta, como é hoje o Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, que é uma das grandes produtoras, junto com os Estados Unidos,
os Estados Unidos têm esse problema, porque parte do óleo já está vindo desse shale oil, né, do tight oil, né? E a Rússia, que também é uma grande produtora, né? Mas o Brasil hoje já está num patamar, já é acho que o 5º produtor, né? E particularmente eu acho que ele pode chegar 4º produtor rapidinho, se as empresas evoluírem do que você falou, que está indo muito devagar na exploração do petróleo de águas profundas. Não é ansiedade minha, não. Tá devagar não, mesmo. eu acho que está indo devagar mesmo, mas essa lição que a gente está, digamos assim, tendo agora, né? De repente o petróleo que está concentrado numa parte do mundo está sendo impedido de circular, né? Isso aí, sem dúvida, vai ajudar países como o Brasil, que eu espero que continue calmo e tranquilo e sossegado, né? Vai ajudar a Guiana, que já não é à toa que ela descobriu o petróleo em 2015, 2019 já estava produzindo e hoje já é uma das grandes produtoras mundiais, né? E vai ajudar a parte da Ásia, da África, né? Que é onde a gente acha que a maior parte do petróleo hoje está envolvido. E aí aqui fica um dado importante para o público aí, ouvinte nosso, né? Basicamente, o petróleo que a gente está falando hoje é o petróleo de águas profundas, né? Porque o petróleo de terra, o que tinha que ser descoberto já foi. Já foi. O pessoal fala de offshore, né? Offshore. Para trazer para uma linguagem para quem está no... do petróleo de terra, o grosso do petróleo de terra já foi descoberto e está produzindo. Ainda vai ter muito petróleo para ser produzido, porque ainda tem muito óleo nos reservatórios para ser produzido, né? Mas o óleo hoje novo, o chamado óleo novo, o óleo para ser agregado às reservas futuras, né? Como óleo novo é óleo do offshore, águas profundas. E nesse águas profundas a gente acha que Brasil, está no topo da lista, talvez a Guiana, mas a Guiana também, o offshore da Guiana é muito pequenininho comparado com o do Brasil, né? Sim. E um pouco da África agora com as descobertas da Namíbia, África do Sul e talvez um pouquinho mais acima para Angola, Congo e etc e tal, né? Que tem alguma dificuldade também econômica e tecnológica para a exploração dessa região, né? Exatamente. Tem algumas limitações nesse sentido. O Brasil, que é a Petrobras e as empresas que estão aqui, que são as líderes mundiais de exploração em águas profundas, eu acho que a gente tem uma vantagem sensacional. E eu espero que essa vantagem se converta em novas descobertas, se converta em novas produções, se converta em maiores produções para a gente aumentar mais a pauta de exportação do petróleo, né? Que a gente se converta em royalties para a distribuição para a população, né? E que a gente converta isso em mais emprego, mais trabalho, mais, digamos assim, e mais recursos para fonte de renda, né, para o Brasil. É claro que ao dizer isso, eu vou ter que fazer aqui, se você não concordar, você manda cortar depois, né? Eu vou ter que fazer um pouco de propaganda do segundo livro que eu aqui a gente não corta nada, ainda mais quando é conteúdo bom, de qualidade e relevante. Para fazer um pouco de propaganda do segundo livro que a gente está tentando escrever, eu digo a gente porque tem vários atores, né? Sobre o petróleo como ferramenta para levar o Brasil, você que é da área econômica, para levar o Brasil para o G7 da economia mundial. Ô Rita, já fica aqui o convite antecipado para a próxima temporada. Quem sabe temos uma terceira temporada. Não, muito bom, a gente começou já a escrever, já tem uns 4 ou 5 capítulos escritos e tem alguns que surpreendem. Daí a nossa convicção de que a gente pode chegar a um volume de reserva acima de 50 bilhões de produção. Não, de reserva, né? 50 sim. bilhões de barris de reserva, que são números que impressionam, viu? São muito números bom. Que poucos países têm esse nível de produção. Ainda tem, então, potencial de aumentar esse número e aí, associado a isso, offshore. Suzane Rita, tem o outro lado importante,
que a gente acha que sem dúvida vai ter um volume de atividades enorme para a indústria, né? Que é a possível utilização, vamos chamar utilização, do gás, como aos poucos e substituindo o petróleo, principalmente no item combustíveis, né? Uhum. A gente acabou não dizendo, mas acho que esse dado é importante a gente mencionar aí para os ouvintes, né? Que o mundo produz hoje 100 milhões de barris de petróleo por dia, que dá aqueles 35, 36 bilhões por ano, né? E aí fica a pergunta, que quem não é da área, normalmente todo mundo faz. Sim, mas onde é que eu gasto esse petróleo? Vocês têm ideia? O mundo produz hoje, produz e consome. Transporte, geração de 100 energia. milhões de barris por dia de petróleo, óleo, né? Gás é um pouquinho diferente. Uhum. Onde é que eu gasto esse petróleo? Transporte, geração de energia. 70% é consumido no item transporte. Eu sabia porque que eu a li o gente livro. acaba tem um detalhe aí no livro. Eu vi. A gente acaba juntando isso à energia, mas isso é energia, né? Isso é energia, né? Aí quando você coloca isso, você diz, porra, mas como é que eu posso substituir isso aí com energias renováveis? É claro, o biocombustível, o Brasil é nota 10 nisso aí, né? Uhum. É um deles. E aí, se você conseguir adaptar a frota, quando eu digo a frota, é a frota de carro, veículo, ônibus, navio, avião, para a frota elétrica. Sim. Eu acho que essa parte de combustível para aviação, para navio... Essa é mais complexa. Eu acho que aí já dava até outro episódio, né, Almeida? Mas essa é mais complexa, mas a frota de veículos, por exemplo, e aí entra um pouco também da consciência das pessoas, né? E consciência dos governos, e decisão de governo, né? Você ter mais metrô, mais trem, mais isso, mais aquilo, em vez de ter caminhão. Né? Mas é longo prazo. Muito bom. E aí o gás, particularmente o gás, é fundamental na possibilidade de você alterar um pouco a frota de veículos, estamos falando de Brasil, né? Sim. E uso de diesel para o consumo de gás. Como já tem hoje os carros a gás, né? Perfeito. Eu ia adentrar um pouco mais nesse setor de frota. Respondeu? Agora, completamente. Eu ia entrar nesse setor de frota porque é um setor que hoje, inclusive, eu atuo aqui diretamente na Perribras, mas eu acho que realmente dá vários outros episódios. Mas eu queria aproveitar aqui, quebrar um pouco do script que a gente tinha combinado, porque eu acho que a gente merece falar sobre especificamente o livro, né, do professor. Essa última pergunta, Suzy, ela traz muito sobre... como é que os profissionais eles podem se capacitar, onde é que eles podem encontrar informações. Acho que é super relevante. Vou pegar aqui só para a gente realmente dar um destaque, né, para o livro. A gente está chegando no finalzinho do episódio já, mas petróleo na transição energética, realidade, desafios e o futuro da energia global. Tá vindo um segundo logo, né, professor? Acho que é super relevante a gente comentar. Tá disponível na Amazon, inclusive, muito conteúdo já exposto aí. Só dá um Google que acaba facilitando também chegar até o conteúdo desse livro, mas super relevante, independente do nível que você esteja ali na fase de uma graduação na área de engenharia ou outras graduações, né, Suzy? Ou hoje faz parte de uma corporação, está no nível sênior, está num nível mais alto, um conteúdo extremamente rico, que traz uma projeção enorme assim, do nosso segmento do petróleo e gás. Um livro extremamente capaz de mudar e de contribuir nas formações dos profissionais hoje em dia, professor. Acho que foi um grande acerto aí essa publicação e fiquei feliz da gente conseguir usar ele como base para a nossa temporada, porque a gente vai falar de pessoas, a gente vai falar de liderança, de inovação.
Eu podia dar esse spoiler? Eu não sei se eu Pode, poderia. é bom que deixa o gostinho para os próximos episódios. Porque a gente, justamente, inclusive, quando convida outros colegas para participar aqui como entrevistados, a gente faz questão de sinalizar que o seu livro foi uma base importante ali para a criação da nossa temporada. Então, acho que é de agradecer mesmo, porque a riqueza que há no detalhe das informações, na forma como estão dispostas no livro, inclusive, são extremamente valiosas para o nosso mercado. Para você que acompanhou o episódio da gente, muito obrigada até aqui. A gente tem mais episódios para liberar nessa segunda temporada, dessa vez com áudio e com vídeo também, né, Suzy? Vai ser aberta ao público como um todo. Professor José Almeida, muito obrigada pela participação. Suzy, mais uma vez, obrigada pela parceria. Minha dupla maravilhosa, minha Fátima Bernardes da Perbras. E a gente espera que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Até lá.